Oi, gente, que bom! Voltamos novamente, né? E agora estudando aí o período composto por subordinação. Mas esse período composto por subordinação, nós vamos estudar as orações subordinadas substantivas. Vocês abram a gramática de vocês depois, revejam esse conteúdo que vai estar na página 85, tá bom, gente? Conteúdo da página 85, orações subordinadas substantivas. E nós estamos agora todo no momento de festa, né? A nossa festa está só começando. Essa semana vocês terão muitas atividades relacionadas aí ao nosso festejo junino da Escolinha Menino Jesus, né? Nesse período agora que é totalmente diferenciado. Então, vamos aí também que a gente tem que estar vendo aí esse conteúdo, até porque vocês, né, alunos do 9º ano, tem que... Puxa, é o nosso último ano aqui juntos, né? Infelizmente, assim, afastados. Mas a gente não perde tempo, vai ficando aí, o máximo que a gente puder, o máximo de tempo a gente tem que aproveitar. Logo, logo nós vamos estar juntos e eu posso também estar revendo esse conteúdo aí com vocês, porque ele é muito importante, tá bom? Para que vocês possam realmente ficar aptos, né? A fazer qualquer teste que possa porventura aparecer aí para vocês. Então, nós vamos estudar agora, dentro do período composto por subordinação, as orações subordinadas substantivas. Muito fácil as orações subordinadas substantivas. Essas orações subordinadas substantivas, elas desempenham o papel de substantivo, por isso que elas são chamadas de substantivas. Veja, olha, eu tenho aqui uma oração absoluta, período simples. Todos esperam a volta. Eu tenho um substantivo. Volta é substantivo. Eu vou pegar esse substantivo e transformar numa oração. Por isso que é oração subordinada substantiva. Porque eu pegar um substantivo e transformar numa oração. Eu tenho que dizer a mesma coisa. Se eu vou transformar num período composto, eu tenho que ter dois verbos. Então, eu vou colocar um conectivo que liga essas duas orações e transformar em verbo. Então, vejam, todos esperam a volta. Todos esperam que você volte. Oração subordinada substantiva transforma o substantivo numa oração. Certo, gente? Veja outro exemplo. Sinto a chegada da noite. Oração. Eu tenho apenas aqui um período simples. Agora eu vou transformar no período composto. Para isso eu vou usar um conectivo. E eu preciso de dois verbos. Certo? Então, transformando esse substantivo em verbo. Sinto a chegada da noite. Sinto que a noite está chegando. Agora eu tenho uma oração subordinada substantiva. Porque o substantivo se transformou em oração. Também poderia dizer, sinto que a noite chegará. Certo? Agora uma dicasinha para vocês, né? Como eu vou saber que essa oração é uma oração subordinada substantiva? Fácil. Essa oração subordinada substantiva, ela tem um valor de isso. Eu digo, olha, sinto isso, que a noite está chegando. Olha, toda oração tem um valor de isso. Sinto isso. Sinto isso, que a noite chegará. Então, a oração subordinada substantiva, ela tem o valor de um nome. Orações subordinadas substantivas. A oração subordinada substantiva tem valor de substantivo e vem introduzida geralmente por conjunção, pela conjunção integrante, o que e o se. Só essas duas. E sempre, gente, vai ter o valor de isso. O que e o se vai ter o valor de isso. Suponho que você foi à biblioteca hoje. Suponho isso. Então, o que e o se, que são conjunções integrantes, que introduzem a oração subordinada substantiva, sempre com o valor de isso, certo? Olha, suponho que você foi à biblioteca hoje, suponho isso. Então, tudo isso aqui é uma oração subordinada substantiva. Outra, agora o se. Você sabe isso. Se o presidente já chegou, então você sabe isso. Então, o que e o se introduzem a oração e essa oração tem o valor de isso. Nesse caso, nós teremos uma oração subordinada substantiva.
De acordo com a função, as orações subordinadas substantivas podem ser classificadas em subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Lembra, mas no ano passado, no 8º ano, nós estudamos tanto essas funções sintáticas aqui, né, gente? Então, o que é um objeto direto? Lembrando, a professora diz assim, faz a pergunta o que ao verbo? O objeto direto, faça a pergunta o que. Objeto indireto, de que? Ou a presença da preposição. Completiva nominal, completa o sentido do nome, lembram? Predicativo, é uma qualidade atribuída sempre após um verbo de ligação. Após um verbo de ligação. Depois a gente vê o predicado nominal, verbo nominal que tem após um verbo intransitivo, mas tudo bem, né, gente? Predicativa, a gente relaciona ao verbo de ligação e a apositiva de aposto. Foi mesmo, nós vimos todas essas palavrinhas aqui, elas são comuns no nosso linguajar, né? Nós já vimos. Subjetiva, sujeito. Então, é exatamente isso. Essa é a classificação, todas as classificações das orações subordinadas substantivas. Quando é que ela é subjetiva? Quando ela tem o valor de sujeito. Quando é que ela é objetiva direta? Quando ela tem o valor de objeto direto. Quando é que ela é objetiva indireta? Quando ela tem o valor de objeto indireto. Quando é que ela é completiva nominal? Quando ela tem um valor de complemento nominal. Quando é que ela é predicativa? Quando ela tem um valor de predicativo do sujeito. E apositiva, quando ela tem um valor de um aposto. Vamos ver isso bem direitinho agora na prática, tá bom? Bem devagarinho para vocês compreenderem melhor. A oração subordinada substantiva subjetiva. Nós vamos ver mais a subjetiva, porque é essa que vocês vão encontrar no livro de vocês, da página 85. Toda essa unidade é da subjetiva, porque aqui a gramática ela vai dar passo a passo, tá bom? Vai explicar todas, eu vou explicar também todas para vocês, mas nós vamos aqui ficar mais com a subjetiva. Então, a oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que funciona como sujeito do verbo da oração principal. Olha aqui, interessa-me que você compareça à reunião. Observe que na oração principal não há sujeito. O sujeito está inserido na subordinada. Por isso ela tem essa função, oração subordinada substantiva subjetiva, porque a oração tem um valor de sujeito. Observe, para eu saber que essa oração é uma subordinada substantiva, eu faço isso. Interessa-me isso. A oração inteira tem um valor de isso. Então eu já sei que eu vou ter uma oração subordinada substantiva, certo? Quando a oração subordinada substantiva é subjetiva, o verbo da oração principal está na terceira pessoa do singular, olha, interessa-me. Não ocorre sujeito dentro dos limites da oração principal. O sujeito é a própria oração. Então, sempre que ela for subjetiva, na oração principal não aparece sujeito. Ok, gente? Bom, elementos que exercem a função de substantivo. Então, dentro da sintaxe, esses elementos, né, exercem a função de substantivo. As orações subordinadas substantivas serão classificadas em subjetiva, quando exerce a função de sujeito. Objetiva direta, exerce a função de objeto direto. Objetiva indireta, exerce a função de objeto indireto. Completiva nominal, exerce a função de complemento nominal. Predicativa, exerce a função de predicativo. E apositiva, exerce a função de aposto. Agora nós vamos dizer, e quando é que isso acontece? Agora, compassadas, eu vou tentar explicar para vocês, tá bom? Compassadas, bem devagarinho, vocês vão se inteirando, lembrando do conteúdo que a gente já estudou, tá bom, gente? Então, vejam lá. Olha, só tem um desejo. Observe que a oração tem valor de isso, ela é substantiva porque ela tem um valor de isso, que é o nome. Só tem um desejo, isso. Meu desejo é isso. Convém, isso. Temos necessidade disso. Lembre-se disso. Então, toda oração subordinada substantiva, ela tem o valor de isso. Agora vamos, como é que eu vou fazer essa classificação? Assim, só tem um desejo, que seja feliz. Tem um valor de um aposto, olha, representado aqui pelos 2 pontos. Oração subordinada substantiva apositiva, ela tem um valor de um aposto.
Oração subordinada substantiva predicativa. Ela tem o valor de um predicativo. Olha, marcada pelo verbo de ligação. Olha o verbo de ligação aqui, ó. Certo? Substantiva predicativa. A substantiva subjetiva. A oração tem um valor de sujeito. Observe que na oração principal não aparece sujeito. Então, ela tem um valor de sujeito. Temos necessidade de que nos ajude. Disso, necessidade é um nome. O nome pede complemento. E essa oração é o complemento do nome. Então, ela é uma completiva nominal. Oração subordinada substantiva, completiva nominal. Lembre-se de que, lembre-se disso. Lembrar de que, de que. Então eu tenho um verbo transitivo indireto, certo? Pede complemento, que é o objeto indireto. Então ela é uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Mais ou menos, né, gente? Mais explicações para vocês entenderem. A oração subordinada substantiva subjetiva, né? As subjetivas, elas são as mais detalhadas e complexas. Por isso, elas necessitam de uma atenção especial. O primeiro passo é saber que elas exercem a função de sujeito do verbo da oração principal. Isso indica que ao olhar para a oração principal, você não encontrará o sujeito nela. Mais outro exemplo. É estranho que os alunos não compreendam. Eu digo, é estranho, olha a oração principal. Por que eu sei que é a oração principal? Porque, gente, olha, é complementada, é estranho. Isso. Todas a outra é subordinada, certo? Ligada por o que? Conjunção integrante que tem um valor de isso. Todo o restante da oração tem um valor de isso. Então, já sei que ela é uma oração subordinada substantiva. Qual a classificação? Ela não tem sujeito na oração principal. Não ficou fácil? É uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque a oração tem um valor de sujeito. Ainda para vocês entenderem, existem 3 estruturas para a oração subordinada substantiva subjetiva. A primeira estrutura, ela aparece assim, verbo de ligação, predicativo e a oração subordinada subjetiva. Olha, verbo de ligação, predicativo e a oração subordinada. Certo? É necessário isso. É necessário o quê? Isso. Não tem sujeito. Ela é, então, subjetiva. Segundo caso, como ela pode aparecer com verbo unipessoal, mas oração subordinada substantiva subjetiva, verbo unipessoal. Terceira pessoa, né, do singular, o verbo. Mas a oração subordinada. Convém isso. Ela tem um valor de isso. Na oração principal não aparece sujeito. Então, ela é uma subordinada substantiva subjetiva. Certo? Só explicando para vocês aqui o que esse verbo, né? O que esse nome, o que quer dizer, por que esse verbo é unipessoal. Unipessoal quando ele só pode ser usado na terceira pessoa do singular. Aí tem os verbos mais comuns que aparecem sempre assim. O verbo convir, constar, aparecer, importar, interessar, suceder, acontecer. Terceira estrutura para a oração subordinada substantiva subjetiva. Verbo na voz passiva, mais oração subordinada substantiva. Olha, foi afirmado que você subornou o guarda. Foi afirmado isso. É uma subordinada substantiva. Tem um valor de isso. Como eu sei a classificação? Foi afirmado, não tem sujeito. Então eu já sei que ela vai ter o valor de subjetiva. Agora, copiem no caderno. Mas antes disso, vamos ver aqui nós, né? Analise essas orações subordinadas substantivas. Vocês já aprenderam bem direitinho. Vocês aprenderam. Olha, mais uma dica para vocês. Mais uma dica através desse exercício aqui. Tá bom, gente? Olha, primeira dica aqui para vocês. Desconfiamos. Qual a pergunta que você faz? De quê? Entendi. Eu digo assim, desconfiamos disso. A oração todinha tem o valor disso. É verdade. Nós decidimos isso. Olha a palavra isso presente em todas. É necessário isso. Tenho vontade disso. Disso é de mais isso. Tenho isso. O importante era isso. Existe nos presídios esta lei. Isso.
Então, essas orações que têm um valor de isso, elas são subordinadas e substantivas. Pronto. Todas são subordinadas e substantivas. Agora nós vamos para a classificação. Vocês viram lá a classificação, né, das subordinadas e substantivas? Então vamos lá. Olha aqui, vamos fazer perguntas. Desconfiamos disso, de quê? Ah, de quê? Tem uma outra que eu faço a pergunta de quê? Tem, olha aqui. Tenho vontade. De quê? As duas eu faço a mesma pergunta. Vocês lembram? Ah, professor, eu lembro. O de, quando eu faço a pergunta de quê, ela é, o verbo é verbo transitivo indireto, então ela é objeto indireto. Ah, a oração tem valor de objeto indireto. Sim, e aqui também tem valor de objeto indireto? Depende. Se o verbo pedir esse complemento, sim. A primeira, por exemplo, desconfiamos. Desconfiar é um verbo. Desconfiamos de quê? O verbo está pedindo um complemento. Então, é claro que a classificação vai ser objetiva indireta. Eu fiz a pergunta de quê? Completa o sentido do verbo. Então, ela é uma objetiva indireta. Ok, gente? Veja que o outro também fez a pergunta de quê? Mas o que vai acontecer? Eu tenho verbo, vontade é verbo. Eu tenho vontade. Vontade de quê? Ah, vontade é um nome. Quando o nome pede complemento, eu tenho então uma completiva nominal. Muito bem, gente. Tá ok? Estão aprendendo? Sempre que eu faço a pergunta de quê, então vocês já estão sabendo, ela é objetiva indireta ou ela é completiva nominal. Ela é objetiva indireta quando ela completa o sentido do verbo. Ela é completiva nominal quando ela completa o sentido do nome. Ok. Pronto. Agora vamos lá. Letra B. Nós decidimos. Olha a pergunta que faz. O quê? Ah, nós decidimos. O quê? Tem outra que faz a pergunta o quê? Tem. É necessário. O quê? Isso, né? Então, subordinada substantiva. Mas também fez a pergunta o quê? Ah, como diferenciar essas duas agora, né? Observem. Nós decidimos. Nós decidimos. O quê? Eu fiz a pergunta o quê? O sujeito apareceu aqui. Então, quando eu faço a pergunta o quê? É o quê? Alguém respondeu. Objeto direto. Se é objeto direto, essa oração, então, ela é objetiva direta, porque eu fiz a pergunta o quê? Professora, a segunda oração da letra C, ela também faz a pergunta o quê? É verdade. É necessário o quê? Agora, o que vocês observem? A letra C, vocês podem observar, ela não tem sujeito. Ah, não tem sujeito. Então, a oração, ela tem um valor de sujeito. Se ela tem um valor de sujeito, ela é sujeito. Ela é subjetiva. Ah, ela é uma oração subjetiva. Muito bem, gente. Vamos só lembrar? Quando eu faço a pergunta o quê? Eu faço a pergunta o quê? Ela pode ser objetiva direta ou ela pode ser subjetiva. Como diferenciar a primeira da segunda? A objetiva direta tem sujeito na oração principal. A subjetiva não tem sujeito na oração principal. Ah, ok, muito bem, gente, é isso. Oba, é muito fácil. As orações subordinadas e substantivas são práticas. Vamos continuar. E essa agora? Ah, professora, o verbo de ligação aqui. Antes do verbo de ligação, eu já sei que eu vou ter um predicativo. Muito bem, gente. Então, essa é uma predicativa, porque eu tenho um verbo de ligação presente. O verbo de ligação, ele tem que estar assim, olha, bem encostado na oração, certo? Somente nesse caso, porque aqui no caso eu tenho também um verbo de ligação, mas ele está lá distante, ok? Ele tem que estar aqui, ligando a oração, para que ele tenha essa função de predicativo. Então, verbo de ligação, predicativo, então eu vou ter uma oração predicativa. E a última, eu já vi logo 2 pontos, né? Então, eu já vi que eu tenho um aposto. Se eu tenho um aposto, né? Logo após 2 pontos, eu tenho uma
apositiva. Parabéns, gente. Então, é exatamente isso aqui. A classificação objetiva indireta tem o valor de um objeto indireto. Objetiva direta tem o valor de um objeto direto. Subjetiva tem o valor de sujeito. Completiva nominal completa o sentido do nome. Predicativa tem o valor de um predicativo, logo após um verbo de ligação. Apositiva após 2 pontos, né? E a positiva tem o valor de um aposto. Ok? Bom, quando nós temos todas essas orações aqui já delimitadas, já marcadas como orações subordinadas e substantivas, e essa aqui, né, gente? E quem é essa primeira, né? Aquela que precisou dessa segunda? Essas são as oração principal, oração principal, oração principal, oração principal, oração principal e oração principal. Lembraram, né? Agora eu fiz uma classificação completa para que vocês possam entender. Olha aqui. Desconfiamos de quem muito nos elogia. Então, oração principal, a primeira. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Nós decidimos que você será o líder, oração principal, e a outra oração subordinada, objetiva, indireta. Eu só completei com oração subordinada, substantiva, tá bom? Oração principal, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Oração principal, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Oração principal, oração subordinada, substantiva, predicativa. Oração principal e oração subordinada, substantiva, apositiva. Então, muito fácil para que vocês possam entender. Então, valeu, nós estamos assim no ritmo de festa junina e chegou um conteúdo muito prático, foi muito fácil. Revejam esse vídeo, né? Voltem novamente, é muito interessante que vocês tenham o domínio aí dessas orações subordinadas e substantivas. E lembrando que a nossa atividade, né, a parte da gramática aí, é da página 85 que vocês vão fazer a atividade, até a página 91, tá bom, gente? 85 a 91 é a nossa atividade de hoje, ok? Valeu, até a próxima!